do Parque Olímpico da Barra, né, a gente está com 98% de execução. Esses porcentos finais, esses percentos finais são sempre o acabamento da obra, então sempre demora um pouco, mas toda a infraestrutura do Parque Olímpico foi entregue. Recentemente a empresa nos acompanhou na inauguração do Live Site. Nós temos o MPC, que serve para a imprensa escrita, todo pronto, entregue. O IDC, que era um enorme desafio, totalmente entregue. As 3 arenas cariocas totalmente prontas, né, 2 já plenamente testadas, a Arena 3 e a Arena 1, uma sendo testada com as provas de esgrima nesse momento, e a Arena 2 também já concluída, ainda não testada, mas já concluída. A Arena do Futuro, que é o handball, que vai ser testado esse fim de semana, mas essa obra foi a primeira a ficar pronta. E finalmente o estádio aquático também totalmente pronto, né, testado nas últimas 2 semanas. Vocês notam aqui que a gente não fala do Maria Lenk, mas o Maria Lenk também já pronto, testado. Né, de novo, nós não falamos porque você tinha reformas ali, a gente construiu uma outra piscina do lado de fora, fizemos uma área que eles chamam de aquecimento seco, que eles fazem. E aí a gente tem o centro de tênis, na verdade, esse 92% de execução diz respeito a arquibancadas provisórias, que ainda não foram, basicamente arquibancadas provisórias, que têm que ser instaladas nessas quadras laterais do centro de tênis. A obra do centro de tênis, a arena principal já foi testada. Nós estamos terminando agora a colocação das cadeiras definitivas, né? Então, mas está, enfim, o centro de tênis está pronto, né? Na verdade, era esse o prazo mesmo de execução. E o desafio que nós, a obra que nós tivemos, de fato, problemas, que escorregou o prazo, essa é que é a verdade, que é o velódromo olímpico, né? A gente imagina poder entregar o velódromo, a pista está praticamente pronta, enfim, 85% de execução, é um desafio, nós temos aí 30, 40 dias de muita obra intensa ali, mas as coisas dentro daquilo que foi a reprogramação que nós fizemos em relação ao velódromo olímpico, enfim, eu diria até que está adiantado já alguma coisa. Repito, a obra atrasou, foi feita uma reprogramação, e nessa reprogramação a gente já está até adiantado. Nós estamos muito confiantes, como vocês sabem, essa obra foi um desafio desde o início, dadas as características da empresa vencedora do processo licitatório ali, mas vamos recuperar esse atraso. Então, o Parque Olímpico praticamente todo concluído. Essa talvez, o campo de golfe, né, acho que todos, são coisas que a gente fala com muito orgulho hoje, porque não foram poucas as polêmicas envolvendo o campo de golfe, não foram poucas as acusações envolvendo o campo de golfe, de degradação ambiental, disso, daquilo, tudo isso comprovado, que na verdade você tem uma super recuperação ambiental dessa área, 100% concluída, e tem algumas imagens do evento teste, um campo de golfe de muita qualidade. A Vila dos Atletas, né, tá ali. Quando a gente põe 98% concluída, você está ligando uma energia. Enfim, ela está sendo ocupada já pelo comitê organizador, né, ela já está começando a ser mobiliada pelo comitê organizador. A gente apresenta isso com muito orgulho também. Instalações para atletas se hospedarem é sempre um enorme desafio ali, enorme. Eu quero repetir aqui, essa foi a primeira decisão que nós tomamos, o primeiro entendimento feito, a primeira obra a ser iniciada nas Olimpíadas, já em janeiro de 2010, meses depois de ter vencido as Olimpíadas, e conseguimos viabilizar de novo isso totalmente com ônibus privados. Hoje, aliás, eu não vou falar aqui de recursos, né, mas esse é outro aspecto que orgulha muito a cidade do Rio de Janeiro, a maneira como nós fizemos as Olimpíadas, e tem sim uma certa, enfim, um orgulho, eu diria aqui, da nossa parte, sempre desafiando para que sejam comparados os custos da Olimpíada do Rio. Não me refiro a custos de legado, né, porque se os custos de legado fossem 100 bilhões de reais, 200 bilhões de reais, melhor seriam, né, porque teria mais coisa sendo feita na cidade, mas eu me refiro ao custo da Olimpíada. Né? O custo da Olimpíada são esses equipamentos, é aquilo que a gente faz por causa das Olimpíadas, Parque Olímpico, campo de golfe, Vila de Atletas, e nós temos muito orgulho da maneira como isso foi construído, dos custos que nós identificamos aqui. Então, 98% executado. O grande temor, até
2 anos atrás, eu me lembro, nós estamos aqui em final de abril de 2016, talvez a grande crise olímpica que nós tivemos, em determinado momento, com enorme ceticismo em relação à capacidade de entrega da nossa cidade, foi em abril de 2014, nós tivemos ali uma manifestação pública, acho que das federações, do presidente do Comitê Olímpico da Austrália. Aliás, uma boa notícia que até o embaixador da Austrália outro dia esteve aqui e tuitou, nós conseguimos receber elogios da Austrália, oficiais, o que é uma excepcional novidade depois de tantas críticas, mas a gente tem o Complexo Esportivo de Deodoro 100% concluído e testado, né? O Centro Olímpico de BMX, Centro de Rock, a Arena da Juventude, a pista de mountain bike, estádio de canoagem slalom já sendo utilizado pela população da cidade. Então, assim, de novo, a gente hoje aqui vai sair um pouco desse debate sobre obras, sobre entregas físicas, e vamos nos dedicar muito mais aos números olímpicos e à operação da cidade. Perdão, nos dedicar muito mais à operação da cidade. Né? O que a gente quer começar a fazer agora, e acho que intensificar essa comunicação, e o papel da imprensa é fundamental. De novo, essa apresentação às vezes pode parecer sacal para uma parte da imprensa internacional, mas aqui nós temos, nessa operação da cidade, são anos de dedicação em paralelo, né? Vocês vão ver aqui o que a gente apresenta hoje, que tem muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muito planejamento. Né? A gente conhece e sabe do ceticismo em relação à capacidade de entregas do Brasil, nossa, né? Mas a gente tem muita convicção do esforço de fazer tudo de maneira muito adequada. Então, não custa dizer que os Jogos vão ser de 5 a 21 de agosto, depois de 7 a 19 de setembro, os Jogos Paralímpicos, que nós temos 4 regiões olímpicas, são números óbvios, 32 áreas de competição, 41 modalidades esportivas, são 2 a mais do que Londres em 2012, o golfe e o rugby, 22 modalidades paralímpicas. Nós vamos ter 1.006 sessões de competições olímpicas e paralímpicas na cidade inteira, entre 7 da manhã e 2 da manhã em 31 dias. Né? A Olimpíada do Rio tem essa característica, enfim, dadas as condições de transmissão de televisão, principalmente para os Estados Unidos, ter algumas competições que vão até as 2 da manhã. Né? Essa é uma característica muito específica que coloca ainda de forma mais desafiante a operação da cidade, né? O desafio da operação da cidade. Em média, a gente vai ter 35 sessões por dia acontecendo. Estamos falando de 206 países, 15 mil atletas, 3.200 árbitros e juízes, 30 mil jornalistas, 50 mil voluntários, 10,8 milhões de ingressos sendo vendidos e a expectativa de algo em torno de 800 mil turistas visitando a cidade nesse período das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Bom, aqui a gente tenta colocar, e é importante isso, nós sabemos que a parceria da população é fundamental, que a ajuda da população é fundamental. Então, aqui nós estamos buscando colocar algumas das datas mais importantes. No dia 24 de julho é aberta a Vila Olímpica. No dia 3 de agosto, a tocha chega aqui à região do Grande Rio. A gente sabe que ela chega em 3 de maio em Brasília. E ela chega aqui a tocha olímpica ao Grande Rio no dia 3 de agosto. No dia 5 de agosto tem a abertura, no dia 21 o encerramento da Olimpíada, no dia 24 a Vila Olímpica é fechada, no dia 31 se abre a Vila Paralímpica, dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, tem a cerimônia de abertura das Paralimpíadas, dia 18 de setembro a cerimônia de encerramento, e no dia 21 de setembro o fechamento da Vila Paralímpica. Ou seja, esse período, na verdade, a partir do início da segunda quinzena de julho até o final de setembro, é um período em que a cidade, e essa é a mensagem que a gente vai passar, é óbvio que as intensidades variam, né? É óbvio que você tem no período olímpico propriamente dito, ali a partir do dia 3 até o dia 22, 23, você tem uma movimentação mais intensa na cidade, os transtornos, sob o ponto de vista positivo, aqui os transtornos ou as contingências da cidade serão maiores, mas nós temos um período longo, que já vem desde 2009, mas um período longo
de impacto da Olimpíada na cidade. Nós temos provas de ruas em 9 dias. Essa, ao mesmo tempo, que é uma característica positiva dos Jogos Olímpicos, porque democratiza o acesso a todos, a população, à experiência olímpica, ela, ao mesmo tempo são também os eventos que mais geram transtorno. Então nós temos a marcha atlética ali da Barra ao Pontal, no dia 12 e no dia 19, temos a maratona no centro, de 14 a dia 14, dia 21, temos o ciclismo de estrada, que é, enfim, um enorme desafio, que vai de Copacabana até Guaratiba, passando pelo Alto da Boa Vista, pela Floresta da Tijuca, que é no sábado, dia 6, e no domingo, dia 7. E nós temos, finalmente, no dia 18 e no dia 20, o triatlo em Copacabana. E ainda tem o ciclismo contra-relógio na Barra no dia 10 de agosto. Portanto, é importante mostrar isso aqui, porque, óbvio que a cidade, ela opera, enfim, a gente precisa da colaboração da população muito intensa nesse período, mas é óbvio que esses dias de eventos de rua, de provas de rua, são dias ainda mais complexos, desafiadores, que demandarão muita parceria da população da nossa cidade. Enfim, tem um conjunto de medidas que nós vimos adotando já de algum tempo. No ano passado nós aprovamos uma lei, que a gente chama de pacote olímpico, que estabelece uma série de medidas eventuais para essa grande operação logística. Então, enfim, nos dá poderes para estabelecer feriados, um conjunto de regras que são regras de um período diferenciado na vida da cidade. Portanto, é importante que, faltando 100 dias para as Olimpíadas, as pessoas comecem a se antenar para isso. Na verdade, aqui tem um grande calendário que nós buscamos, já também no planejamento feito. Nada disso é feito nesse ano, tudo isso foi feito a partir de 2010, com intensidade essa operação a partir de 2013 e 2014. E, basicamente, a grande medida que nós tomamos é a colocação das férias escolares no mês de agosto, as férias escolares da rede pública e da rede particular, do dia 1º ao dia 28 de agosto. Essa é uma medida essencial para aqueles que não são do Brasil. As férias escolares, em geral, nesse período, elas são férias de 15 dias e são férias em julho. Nós, desde de 2014, vimos discutindo com o setor privado, a área de escolas do setor privado, o setor educacional privado, e com a rede pública, buscando trabalhar para que essas férias fossem mudadas. Isso tudo demanda planejamento, porque nós estamos falando aqui de ano letivo das crianças. Então, os pais estão informados desde meados do ano passado que o ano 2016 seria um ano diferente naquilo que diz respeito às férias escolares. Os Jogos Olímpicos, de novo, dia 5 e 18, E aí você tem os feriados que nós estamos dando. Então, aqui tem até uma novidade hoje. Nós já tínhamos decidido os 2 feriados, o do dia 5 e do dia 18, ou seja, o dia da abertura, e o do dia 18, que é a prova de... Se passar para a próxima, acho que vai, Perdão, isso aqui, desculpa. Dia 5 é a cerimônia de abertura. Só para a gente ter uma ideia, são 300 ônibus levando cerca de 10.500 atletas, mais de 100 chefes de Estado e governo, ou seja, nós tomamos a decisão de transformar essa sexta-feira num feriado, isso já tinha sido anunciado. No dia 18, nós temos uma prova de triatlo, que impacta muito na cidade, de 11 às 13h30, então também foi uma decisão de fazer um feriado, já tinha sido anunciado. E aí, hoje a gente anuncia um outro feriado aqui, que é o dia 22 de agosto, que é o retorno da família olímpica. Só para vocês terem uma ideia, no dia seguinte da cerimônia de encerramento, você tem mais de 100 mil pessoas embarcando para o aeroporto internacional. Essa é a nossa previsão de gente saindo do Rio de Janeiro pelo aeroporto internacional no dia 22 de agosto. Então, de novo, a legislação aprovada permite ao prefeito a decretação de feriados e pontos facultativos sempre que necessário. Então você tem um conjunto de esforços permanentes no período olímpico, com destaque para as férias escolares, mas nós tomamos a decisão de, nesses 3 dias,
decretar feriado. Repare, os feriados, destaque, os feriados são parciais, né, não são feriados integrais, ou seja, você tem comércio que continua a funcionar. Para quem acompanhou, são feriados muito parecidos com os feriados que nós fizemos na Copa do Mundo e na própria Jornada Mundial da Juventude, né, ou seja, no Encontro do Papa aqui no Rio de Janeiro. São feriados em que você não tem a cidade toda fechada. O comércio está funcionando, os shoppings estão funcionando, restaurantes, bares, ou seja, você diminui a pressão na cidade, mas ao mesmo tempo você tem, enfim, uma facilidade nesses dias de mais pico. Então há um esforço para diminuir bastante o deslocamento na cidade, a presença na cidade das pessoas se deslocando. Eu quero reforçar algo que eu tenho dito aqui há algum tempo. Nós não queremos, não desejamos, como em alguns lugares fez a mensagem, saiam da cidade, vão passear de férias. Nós queremos os cariocas na cidade, vivendo a Olimpíada, independente se tem ingresso ou não. Você tem as provas de rua, você tem uma série de coisas acontecendo, a gente vai mostrar aqui isso um pouco, tem live sites, ou seja, a experiência olímpica é uma experiência imperdível, mas as pessoas terão que entender que a locomoção, que a mobilidade vai estar mais afetada nesses dias. Então é uma coisa mesmo das pessoas se programarem. Um destaque, tem um esforço enorme, mas dia 5, 18 e agora dia 22, né, nós não pretendemos decretar mais nenhum feriado, a não ser que haja necessidade a partir de constatação durante os próprios Jogos Olímpicos. Né? Nós estamos aqui no limite da programação, mas contingências sempre podem acontecer. Nós vimos fazendo já há cerca de 1 ano e meio, um esforço enorme também para conversar com os setores da economia. Então, eu pessoalmente já tive com setores ligados ao Poder Judiciário, as grandes empresas do Rio, Petrobras, BNDES, Vale do Rio Doce. Enfim, o nosso time, principalmente ele comandado pelo Léo, tem rodado empresas, setores da economia para apresentar um pouco isso, né? Então, por exemplo, o Poder Judiciário já resolveu, no mês de agosto, decretar o recesso do Judiciário. Esse recesso judiciário impacta muito numa série de outras áreas, né? Você tem advogados que deixam de vir para o centro, enfim, tudo isso que cerca a movimentação do Poder Judiciário, é muito impactante isso. Nós vamos incentivar o uso de bicicleta, temos trabalhado a história dessa hipótese do home office, principalmente com as grandes empresas. Nós estamos criando um sistema especial de perícia em vias expressas. No setor público, na própria prefeitura, nós seguramos as férias daqueles setores que não são essenciais na operação olímpica para tirar as férias em agosto, não ter rodízio de funcionários. Vamos reduzir vagas de estacionamento. Sugerimos, uma série de empresas já está adotando a alteração do turno de trabalho, a restrição dos horários de serviços e guias públicas, o Rafael vai explicar isso aqui, e férias em algumas áreas, como a gente já disse aqui. E basicamente, para concluir, a gente entra aqui na mobilidade, vou chamar o secretário Rafael para isso, mas é só para dividir aqui, Rafael. Só dizer que a gente vai estar, toda a equipe da prefeitura, né, Limpeza Urbana, Capoluga e o Luz, os órgãos todos do município, né, operando com 24/7, com 100% da sua força de trabalho, já tudo bem organizado, bem encaminhado. É óbvio que nós vamos aqui poupá-los de detalhes de programação de organização de órgãos, que seria um tanto quanto entediante. Então, nós vamos passar para o próximo ponto, que é esse plano de mobilidade que acho que merece, talvez aqui o que mereça mais atenção de todos nós, e forçando esse apelo para que a população busque entender esse plano de mobilidade. Nós temos aí 100 dias para os Jogos, 3 meses para as pessoas, depois a gente vai explicar